Oi, como sempre eu gostaria de começar o vídeo agradecendo a todo mundo que vem se inscrito no canal, a todo mundo que participa dos comentários, todo mundo que vem compartilhando. A todos vocês que se inscreveram agora, sejam bem-vindos. E eu queria também pedir desculpas, porque essa semana eu atrasei muito os meus vídeos, meu computador quebrou, ficou difícil de postar e de editar principalmente. Então, mas só hoje eu acho que eu já gravei uns 3 vídeos, então no decorrer do restinho dessa semana, esse final de semana, eu vou editando e vou lançando, vou editando e vou lançando. Então se preparem que nesses próximos dias vão ter pelo menos uns 3 ou 4 vídeos para vocês assistirem. E esse vídeo, que provavelmente vai ser o primeiro vídeo que vocês vão assistir porque eu vou editar ele primeiro, é sobre a floração, tá? Essa é aquela planta que a gente participou do nosso tutorial. De todas as plantas do nosso tutorial, foi a única que não havia florido ainda, né? Que não floriu ainda. E no vídeo passado, como eu falei para vocês, eu já havia mudado a planta de vaso. Eu falei sobre as questões as principais questões da não floração da planta são a falta de sol, a falta de espaço, a questão dos nutrientes e a idade da planta, né? O tempo que a planta está viva, a idade biológica da planta. O que acontece? Quando eu fiz o vídeo passado, eu já havia transplantado a planta. Ela estava num vaso desse aqui, que é um vaso de 800 ml, 900 ml, algo assim. E ela veio para esse daqui, que tem 2,5 litros, 2 litros, 2 litros e meio. Agora eu não consigo ver. Então já tinha umas 2 semanas mais ou menos que ela tinha vindo para esse vaso. Quando eu fiz o vídeo passado, o que foi que a gente encontrou nela? Nós vimos que ela tinha uma deficiênciazinha de fósforo e que ela tinha tido um problema de zinco, né? Uma deficiênciazinha leve de zinco. Só recapitulando, como é que nós vimos isso? O espaço de crescimento das folhas estava muito curto, que é justamente essa área aqui. Deixa eu aproximar para vocês. Abrir aqui para que vocês possam ver. O espaço de crescimento, esse espaço aqui entre as folhas, vocês podem ver que é bem curto. Ou seja, a planta não estava tendo desenvolvimento, não tinha nutriente do zinco suficiente e ela começa a ter esse crescimento menor. O espaço entre as folhas fica curto. E aqui é o espaço novo, né? O espaço que a planta desenvolveu depois. E esse aqui é como ela ficou depois que nós suprimos o que ela precisava de zinco. Vocês podem ver que o espaço entre as folhas é bem maior daqui em relação aqui. Talvez no vídeo não fique tão claro, mas a diferença é bem grande. Se você tivesse, para você olhar assim, você percebe que a diferença é grande. Outra coisa, a gente, como eu falei, a gente viu que ela tinha uma deficiênciazinha de fósforo. Era pouca coisa, mas estava começando a aparecer os primeiros sintomas. E nós também compensamos isso aí com um novo fertilizante. Ela não tem mais, tá? Ela cresceu mais, está mais alta, como vocês podem ver. E a gente fazendo aquela contagem, né? A gente pega as folhas mais novas aqui, as 2 primeiras, 1, 2, 3, 4, 5. A gente refaz a contagem e olha embaixo. Não tem, tá? Não tem aquelas manchas roxas que são características da falta de fósforo. E tá tudo bem, a planta está bem desenvolvida. Então, por que eu estou fazendo esse vídeo de novo? Por conta disso aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Bem aqui, viu? Começaram a aparecer os primeiros botões. Ou seja, essa troca de vaso, essa fertilização deu resultado. De todas as plantas, como eu disse que vocês acompanharam do tutorial, ela foi a única que não havia florido ainda. Mas ela está começando a aparecer os primeiros botões. Lembrando, era uma planta que a gente sabia que estava saudável, né? Vocês viram essa planta ser plantada, né? Ela ser semeada, vocês acompanharam todo o processo e vocês viram que todas as outras floriram, então não havia por que essa planta não florir. Tinha que ser algum problema externo, não um problema biológico da planta. Então, como eu disse, ela já havia sido transplantada antes do vídeo anterior. Então é possível, tá? Como eu não sou dono da verdade, tá? É possível que a planta só precisasse, na verdade, de mais espaço. Certo? Aquelas deficiências que estavam aparecendo, com certeza
tem algum tipo de influência na floração da planta. Isso é normal, qualquer planta tem algum tipo de influência. Mas não quer dizer que necessariamente se eu só tivesse feito o transplante não tivesse resolvido. A gente parte do princípio que foi uma combinação das duas coisas. Mas como o resultado veio rápido, então eu acredito que talvez a questão do espaço tenha sido muito mais influente do que necessariamente a fertilização nova. Foi ótimo porque nós corrigimos problemas que a planta tinha, tá? Mas não quer dizer que necessariamente que só isso teria resolvido. Talvez se eu tivesse deixado no mesmo vaso e corrigido o solo, eu não tivesse flores. Ou pode ser que se eu tivesse aumentado o vaso e não tivesse corrigido os problemas que a planta tinha, ela talvez não florescesse. Ela já tinha mudado o substrato antes, mas não tinha mudado ela de vaso. Então, a gente parte do princípio que foi uma combinação das duas coisas. Que bom que deu certo. Então, o que é que você vai fazer agora? Surgiram os botões, tá? O que é que você tem que fazer? Mantenha o substrato úmido, tá? A planta continua no sol, tomando o solzinho dela todo dia, 5, 6, 7, 8 horas, quanto tempo for possível. E o substrato precisa estar úmido sempre. Como você molha? Você molha o substrato, nada de molhar, principalmente o botão. Você pode até molhar as folhas se você quisesse, onde não tem botões. Mas onde tem um botão você não molha. Você vai regar, faz aquela boa rega na planta, molha bem o substrato. Quando o substrato começar, a água começar a sair, você para. Aí pronto, você deixa aí bem direitinho. Mantendo o substrato úmido. Por quê? Eu já perdi botões em plantas porque não reguei. Às vezes, quando eu estou em casa, muitas vezes eu rego a planta até mais de uma vez por dia. Eu rego de manhã cedo e rego por volta das 2, 3 da tarde novamente. Quando eu não estou em casa, que a maioria dos dias eu não estou em casa, eu rego pela manhã, bem cedo, uma rega boa mesmo, e à noite eu umedeço um pouco o solo. Não rego muito porque evita problemas, mas eu umedeço sim um pouco o solo. Muito raramente eu rego apenas uma vez por dia, mas isso vai da minha região. Eu moro no Nordeste, eu moro muito próximo do litoral, a menos de 2 quilômetros da praia, então venta muito aqui, tá? Bem menos de 2 quilômetros. Então tem essas questões. Então é isso, foi para mostrar para vocês. A questão agora aqui é só mostrar a umidade. Quando ela abrir os botões, eu mostro para vocês. Se acontecer alguma coisa, os botões caírem, né? Nunca se sabe, pode ser que os botões caiam. Eu mostro para vocês, tá bom? Não deixo de mostrar nada, nenhum problema para ninguém, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu agradeço a todo mundo que vem se inscrito, como sempre. E até a próxima, tá bom? Tchau!